Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos ao Sistema de Ensino Monte Carlo. Você, frequentador assíduo do canal, já sabe que esse canal é feito para você, estudante do ensino público, seja você do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino básico em geral, você universitário, pesquisador, até mesmo você simples curioso, né, que sempre está procurando agregar conhecimento, porque conhecimento é poder, conhecimento é valor. Em algum momento de sua vida, todo esse conhecimento, né, seja ele de humanas, de exatas, conhecimento de linguística, enfim, todo o que determina como grau de instrução vai lhe servir em algum momento de sua vida, tá? Então, toda e qualquer forma de aprendizado é válida para você agregar conhecimento e valor. E assim se tornar um efetivo na sociedade. E a minha parte de efetividade é essa: produzir conteúdo, produzir conhecimento. Meu papel aqui como professor consultor, te ajudar com as suas dúvidas, com os seus questionamentos. Então, todo questionamento, toda dúvida, deixa aí no comentário. Aproveita enquanto eu ainda estou por aqui, né? Já que a gente ainda não sabe do dia de amanhã. Eu digo isso porque hoje pela manhã, eu olhando aqui os feeds do canal, acabei sendo censurado numa das plataformas por conta de um vídeo. O vídeo que ele ainda está aqui no canal, um assunto que nós abordamos no nosso módulo de Sociologia, que foi sobre o suicídio como um fator social, né? Então, uma de minhas plataformas, esse vídeo ele sofreu uma censura, tá? Mas nada que venha a nos atrapalhar, né? Fiquei um pouco sentido, tal, porque ao meu ver não havia nada demais ali. Pelo contrário, é um problema que nós precisamos enfrentá-lo de frente. E o que os críticos de uma certa plataforma fizeram foi me censurar. Mas é isso mesmo, gente. A censura ela existiu de uma forma mais severa um tempo atrás. E para nós, produtores de conteúdo, principalmente nós que trabalhamos com ensino, a censura ela é um pouco mais gritante. Por mais que você imagine estar numa sociedade livre, mas para nós, formadores de opinião, não existe tanta liberdade assim não, tá? Por isso que eu preciso de você. Preciso da sua ajuda, né? Com o seu like, com a sua contribuição, compartilhando os conteúdos do canal, tornando-se inscrito. E você é livre para dizer e dar a sua opinião sobre os nossos assuntos. Eu prefiro ser questionado por você, aluno, por você, meu inscrito, do que por uma hierarquia, né? Uma hierarquia que tenta nos calar. Quando eu digo que conhecimento é poder, isso é muito sério. Tem uma frase do Chico Buarque que ele diz o seguinte, que a população é uma população forte e ignorante. E uma população forte e ignorante é uma população perigosa. Quando ele fala de ignorância, são as pessoas que não têm conhecimento. Tem muita força de vontade, mas não tem conhecimento. Então, a partir do momento que você adquire conhecimento, você não é mais uma pessoa perigosa, mas uma pessoa letal. E a sociedade vai tentar te calar de todas as formas. Mas não vou me estender muito na introdução, essa aula é um pouco longa, é mais um assunto para o nosso módulo de Sociologia. E hoje eu vou trazer um pouco do contexto educacional, do contexto escolar, mas não as suas diretrizes, mas o ambiente escolar para o nosso assunto Sociologia. Mas uma instituição, né, que molda a nossa sociedade, já que o tema desses assuntos é a formação social do indivíduo e a dinâmica institucional, né, em sociedade. Então vamos lá, gente. Falando de escola, houve um tempo em que falar de escolarização era afirmar uma perspectiva de futuro para as novas gerações e crianças
de crianças e jovens. Tá? Então, quando se falava de escola, falava-se de futuro. A professora e o professor tinham os seus papéis, os alunos e as alunas tinham suas obrigações, os métodos tinham suas funções e as instituições de ensino tinham suas regras e normas. Observe que é uma coisa bem fechadinha, bem amarrada, bem encadeada, né, como uma corrente com cadeado mesmo, com seus elos. E funcionava tudo dentro de uma circularidade. Mais para frente você vai entender isso aqui. A escola surge por volta do século XVIII, junto com a chamada modernidade europeia, com todo aquele cenário que estava acontecendo na Europa do século XVIII. Para mais detalhes, dá uma passadinha na nossa playlist de história para uma revisão sobre o contexto da Europa do século XVIII. E essa escola desse período, era nela que se depositava todas as esperanças redentoras de uma sociedade mais justa, igualitária, fraterna e livre. Tudo isso aqui é lema da Revolução Francesa, tá? A história revela que uma política de instrução, ou como o governo impõe, né, política educacional, em seu sentido específico, tem início no século XVIII, tem início no final do século XVIII e início do século XIX. Então, essa escola, como formadora de opinião, como instrutora social, ela vai surgir nesse período aqui, final do XVIII e início do XIX. E decorre de 3 visões de mundo que passaram a ser dominantes no Ocidente naquele momento: a crença no poder e na razão, a crença na ciência, o projeto de liberdade, de igualdade, de oportunidade e a luta pela consolidação dos Estados nacionais. E tudo isso quer dizer o quê? Primeiro, quando falamos de política educacional, estamos nos referindo a um conjunto de ações que são planejadas por instituições, né, como o próprio Estado, no sentido de construir escola, contratar professor, organizar currículo e os conteúdos que serão ensinados, né, entre outras possibilidades. Observe aqui que todo o currículo escolar, toda a grade curricular da escola é algo pré-determinado pelo Estado. Isso aqui é interessante. É o Estado que diz o que você tem que aprender. Tá? Observe isso. A partir dessas ações, a instrução do povo, que é tarefa somente possível a partir do princípio de instrução pública, com caráter universal iniciado pela alfabetização básica. É isso aqui que o Estado idealiza. Essa missão não significou necessariamente que o Sistema Nacional de Ensino, na Europa e na América do Norte, tenham assumido proporções significativas de imediato. Interessante. Pelo contrário, do final do século XVIII até meados do século seguinte, a presença da escola é muito mais intenção de grupo de intelectuais, né, que seria a burguesia, que era a classe dominante composta por industriais, banqueiros e comerciantes, do que a própria realidade ou o que, na teoria, a escola queria dizer. Observe que, na teoria, o Estado queria uma coisa, mas na prática o que estava acontecendo era outra. A escola só estava sendo acessível para a burguesia, para quem poderia pagar, né, pelo ensino. Só a partir do século XX houve um desenvolvimento significativo do processo de escolarização nas sociedades ocidentais, atingindo basicamente todas as classes sociais. Então, o ensino era voltado para a elite, mas que agora, a partir do século XX, todas as classes sociais vão ter acesso ao ensino. E, nesse sentido, o que de fato estamos afirmando é que a escola moderna, tal como hoje a conhecemos, é uma invenção histórica, surge com a ascensão do mundo industrial e de uma nova classe social, a burguesia. Tudo bem, por mais que no início o ensino era direcionado para essa classe, mas foi a partir dela que nós tivemos acesso ao ensino. E assim aparece uma instituição especializada, né, para tomar conta disso aí, que seria a escola, que separa o aprender do fazer. Esse aprender a fazer é muito semelhante ao período feudal, né? Quando você tinha as oficinas de aprendizes, onde eles aprendiam um ofício. Então, eles aprendiam na prática.
Na escola você vai aprender na teoria e depois você vai para a prática. O que estamos dizendo com essa última frase é que a escola, na verdade, ela não é única, ou melhor, não é uma instituição que se organiza da mesma forma para todas as pessoas. Ela não tem de fato um caráter universal. Os filhos da burguesia frequentam escolas privadas com a melhor infraestrutura possível em termos de sala de aula e seus recursos tecnológicos, com a presença de profissionais como pedagogos e psicólogos e docentes recebendo salário acima da média, que, em geral, um professor público ele recebe. O ensino básico nessas escolas, no caso das escolas particulares, tem como objetivo a formação integral. A formação integral do ser humano em termos de acesso ao conhecimento geral e só depois, no ensino superior, esse ensino assume um caráter de especialização e formação para o exercício de uma profissão. No caso da classe trabalhadora, tendo como exemplo o nosso país, né, a escola ela é diferente. No caso agora, a escola pública, porque a escola particular, de um modo geral, em qualquer estado, ela tem a mesma infraestrutura e o mesmo princípio. Mas a escola pública aqui no Brasil ela tem a seguinte característica: infraestrutura e recurso escasso, péssima condição de trabalho, remuneração de profissionais do ensino baixa e, consequentemente, inúmeras desistências no exercício do magistério. Nossas escolas, o número de evasão é bastante alto, há muitas dificuldades para os estudantes concluírem o ensino básico, pois também esses mesmos estudantes precisam trabalhar para ajudar no sustento da família e, com isso, poucos conseguem depois cursar uma universidade. Olha aí o contraste, né? Enquanto a elite ela estuda para se profissionalizar, né? O estudante de escola pública, muitas vezes ele não tem nem a oportunidade de concluir o ensino médio. Quem dirá pensar numa faculdade? Porque ele já desde jovem ele tem que arcar com as despesas dentro de casa e ajudar no orçamento. Ainda em relação ao Brasil, parte da classe trabalhadora tem como alternativa cursar o ensino médio e, ao mesmo tempo, aprender determinados conhecimentos especializados que permitem o ingresso no mundo do trabalho em profissões técnicas de nível médio. Aí nós estamos falando das escolas pertencentes à rede profissional e tecnológica, né? As famosas escolas técnicas, que são escolas de âmbito federal, mas também existindo em diversos estados. Nesse caso, de qualquer forma, persiste um mecanismo de segregação em termos de política social, pois o objetivo dessas escolas é a formação de um quadro de técnicos que se tornam necessários aos projetos de desenvolvimento capitalista. Com os recursos disponíveis em geral e a garantia de uma relativa qualidade de ensino nessa rede de escola, são elas que geralmente permitem a acessão dos filhos da classe trabalhadora ao ensino superior público, o que significa, na prática, o fracasso da política escolar proposta pelos gestantes governamentais e os diversos investimentos promovidos para a expansão dessa rede. Porque, por mais que o ensino público ele seja sucateado, mas as escolas técnicas elas trazem até uma oportunidade de ascensão para quem não tem perspectiva nenhuma. Só que, de certa maneira, ele vai estar se formando para ser mais uma engrenagem no sistema capitalista. Sistema capitalista moldado, idealizado e controlado pela burguesia. Voltando à discussão mais geral sobre o papel desempenhado pela instituição escolar, vale a pena lembrar que ainda não completou 200 anos a ideia de que a educação é um produto da escola. Olha aqui, educação e escola. Eu sou contra isso daqui, tá? Eu já disse em outros vídeos que educação é uma instrução familiar. Na escola você vai se instruir, você vai adquirir conhecimento direcionado. Mas educação, boas maneiras, isso aí você não vai aprender na escola, não. Isso aqui você traz de casa, tá? Isso aqui, na verdade, é instrução. Então, a ideia de instrução como produto escolar.
com um conjunto de pessoas especializadas na transmissão do saber e conhecimento, que no caso é o professor. A escola é também uma nova instituição porque passou a funcionar como uma fábrica de cidadãos. Segundo determinado ponto de vista, né, possui um conjunto de valores estáveis e próprios. Estes, portanto, foram os elementos que contribuíram para uma longa estabilidade da escola, ou seja, criaram-se regras, um tempo de aprendizagem dividido em etapas, uma organização burocrática, um rol de conteúdos selecionados com objetivos específicos para a formação do estudante, sistema de avaliação de desempenho que estabelece quem será credenciado, entre aspas, com determinado título, ou seja, quem vai receber um certificado, quem vai receber um diploma, né, e etc. Em outras palavras, a forma de organização dessa instituição deu à escola um papel fundamental de seleção daqueles que serão incluídos ou excluídos da sociedade como um todo, além de uma determinada escolha de conteúdo que incidirão sobre a formação cultural e política dos estudantes. Quando se diz assim que a escola ela seleciona, porque quando você termina a escola, se você não for prestar um vestibular para uma universidade, você vai ter que buscar um emprego de carteira assinada, né? E aí quando você chega lá na seleção, a primeira coisa que lhe pedem, certificado de conclusão do ensino médio. Aí, supondo que você for uma pessoa que abandonou o estudo, que abandonou a escola, como é que você vai ter um trabalho de carteira assinada? Como é que você vai ter os direitos trabalhistas reconhecidos? Quando a criança ou jovem entra na escola, o que discute são as várias questões internas, que não existem em outro espaço. No espaço escolar existe um cotidiano específico. Ali jovens e crianças se transformam em estudantes, mas não somente eles. Os adultos, dependendo da função profissional que ocupam, se transformam em professores, funcionários ou gestores da escola. Essas pessoas ocupam espaço na escola e se relacionam de forma específica. Existem regras também específicas e formas de relacionamento entre as pessoas que devem obedecer a essas regras. Então, professor é professor, aluno é aluno. O que rompe essa barreira de certa forma, pode ser interpretada como um assédio. Então, muito cuidado, tá? Com certos favoritismos. Esse recado é para você, professor. Mas nesse espaço escolar existe relação cotidiana que acontecem de uma forma territorial, social, cultural e existencial. E o que se quer dizer com isso? Existe um cotidiano de funcionamento que é muito influenciado pela história da vida de cada um dos agentes socializadores. A forma territorial segrega a escolarização no espaço próprio. Então, corredores, pátios e sala de aula. A forma social e cultural é aquela que estabelece regras e forma de funcionamento que é muito influenciado por ideais como hierarquia, solidariedade, comportamento, divisão de tarefa. E a forma existencial porque na escola passamos boa parte da nossa vida. Então, nossa infância e adolescência nós passamos em geral dentro da escola. E, portanto, ser professor, ser diretor ou até mesmo ser estudante define o nosso ser por alguns anos de nossa vida. Então, nesse sentido, falar de cotidiano escolar é entender que esse não é simplesmente constituído em um mundo à parte, fora da sociedade. Pelo contrário, por mais que se espere da escola que nos ensine matéria e conteúdo e só, é no cotidiano da escola que aprendemos muito mais coisas do que os conteúdos das disciplinas. Enfim, quando alguém entra na escola, encontra outra forma de socialização, outras regras de convivência, outras pessoas com as quais se relaciona. Esse cotidiano não é frio e sem vida, mas repleto de várias histórias, desejos e angústias. Isso vale também para professores e outros profissionais da escola, não só para o estudante que está vendo ali na escola um mundo novo, né? Que é o primeiro ambiente social depois da família, que esse indivíduo, esse aluno, né, ele vai enfrentar a partir de então. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês.
Não esquece de deixar seu like, não esquece de deixar seus comentários, né? Suas dúvidas, não esquece de compartilhar. Fiquem todos bem e jamais se esqueçam, conhecimento é poder. E adquirindo conhecimento é necessário exercitá-lo, tá? Até uma próxima.